começar a gravar aqui, pessoal. Então, boa tarde. Pessoal, então nós estamos gravando essa nossa aula. Caso alguém discorde dessa gravação, por favor, eu peço que se manifeste ou no microfone ou por mensagem, quem não concorda, tá? Se não, quem não responder significa que concorda com a gravação da aula. Muito bem, então vamos seguir com a gravação. Pessoal, é o seguinte, a ferramenta que a gente estava utilizando para gravar as nossas outras aulas, que é o Big Blue Button, que é do Moodle mesmo, que tem várias ferramentas legais para a gente usar, ela não está aparecendo as últimas aulas. Então, as últimas aulas que foram gravadas, a nossa última aula, dia 14, ela ainda não está disponível, se vocês olharem lá. Pelo menos hoje de manhã eu fui conferir, ela não estava disponível. Ontem caíram todas as gravações, aí algumas já voltaram, e eu percebi que as últimas ainda não retornaram para o sistema, as gravações, né? Além do que elas estão permanecendo aí 15 dias no sistema, depois elas são excluídas por causa do servidor da UTF, né? Não está suportando a quantidade de vídeos que estão sendo carregados aí no Moodle. Então, pessoal, para a gente não correr o risco de perder essa gravação dessa aula também, porque a aula do dia 14 eu não sei se vão recuperar, eu já abri chamado direto lá para Curitiba, tá? Eles estão tentando resolver, já estão em contato comigo. Então, para a gente não correr o risco de perder a nossa aula, eu resolvi usar essa ferramenta. Eu prefiro para a aula outra ferramenta do Moodle, mas vamos usar essa aqui, que nesse momento foi meio emergencial. Nós vamos por aqui mesmo. E aí essa aula está sendo gravada, ela fica disponível para mim, e eu vou carregar essa aula daí no Moodle para vocês assim que ela estiver disponível para mim, ok? Então, só avisando, pessoal, os nossos avisos da semana. A próxima aula síncrona é na próxima sexta-feira, dia 2/10, às 14h40, no mesmo horário dessa aula. E o próximo PAluno é dia 30/9, na quarta-feira, às 9h10 até às 10 horas, certo? Então, a provinha se encerrou também agora. Espero que todos tenham conseguido fazer a prova de forma adequada. O tempo foi suficiente, pessoal, para fazer a prova? Ou teve muita correria? Na medida. Eu resolvi dar uns 10 minutinhos a mais, porque essa prova, de fato, foi mais longa do que a primeira, né? Mas também, pessoal, não dá para a gente deixar muito mais tempo, né? Porque nós também estamos, os professores que eu digo, a gente também está tentando trabalhar de uma forma de que a avaliação seja justa, no sentido de evitar colas. Então, eu já estou deixando o questionário 24 horas aberto. Se a gente deixa muito mais tempo aí para fazer a prova, então a gente pode ter problemas de vocês terem mais tempo para conversarem entre si, enfim. Então, é por isso que a gente também está limitando o tempo para que a avaliação também seja justa, né, pessoal? Para que a gente consiga ver se vocês estão acompanhando a disciplina também de forma mais justa, tá? Então, a terceira prova, ainda não sei se vai ter mais tempo ou não, vou avaliar de acordo com os resultados dessa P2, tá? E se for necessário, eu ainda dou mais uns minutinhos na P3, conforme eu ver aí a necessidade de vocês da correção da prova. Tenham paciência com a correção, demora um pouquinho, mas a gente chega lá. Muito bem, pessoal. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário antes da gente começar o conteúdo da nossa aula? Muito bem. Então, eu vou apresentar, vou compartilhar com vocês aqui a tela da aula de hoje. Espera aí. Aqui.
Tá dando um errinho, pessoal, deixa eu só tentar arrumar aqui para compartilhar com vocês. Acho que agora vai. Pessoal, vocês podem me dar um retorno para ver se vocês estão vendo a apresentação? Aí o PowerPoint. Sim? Então tá bom. Ó, eu tô dando um jeito aqui, pessoal, de manter o meu PowerPoint aberto para eu passar a aula e para eu ver o chat aqui também, para não perder as perguntas. Aqui no Meet o chat não é tão simples assim para ele ficar visível. Estou tentando colocar tudo na minha tela aqui para ver se funciona, tá? Vamos ver como que a gente vai nessa aulinha. Qualquer coisa podem avisar no chat, podem ligar o microfone, fiquem à vontade aí para participar da aula, tá? Certo, pessoal. Então, na semana passada, nós já começamos a falar um pouquinho sobre convecção, já vimos camada limite, deixei o vídeo, vocês devem ter assistido já o vídeo sobre números adimensionais, né? Então, agora nós vamos partir para algumas soluções, né, do nosso problema da convecção, que está no cálculo do H. Né? Então, nós queremos aí encontrar, resolver as equações da camada limite para o cálculo do coeficiente convectivo. Então, para isso, nós vamos começar estudando a convecção forçada com escoamento externo. Então, durante a aula de hoje, nós vamos caracterizar o que é o escoamento externo, as formas com que a gente tem para calcular o H, e vamos dar uma passada, dar uma olhada nas correlações empíricas, então, que a gente tem para o cálculo do H. Pessoal, então, quando a gente fala de resolver as equações da camada limite, então, para o cálculo do coeficiente convectivo, primeiro, para depois calcular fluxos e taxas, então, existem basicamente 4 formas, né, da gente resolver as equações da camada limite. Uma delas é o procedimento aí experimental, então a gente faz uma análise dimensional a partir de experimentos, e a gente calcula o H, né? Então vai depender para cada condição, vou ter o H, lembrando que o H, ele é função de uma série de variáveis, geometrias, propriedades do fluido, as condições de escoamento, como nós já falamos. Nós podemos resolver de forma exata as equações da camada limite, né, a partir de métodos numéricos aí. Nós podemos trabalhar com soluções aproximadas, a partir do método de Blausius, soluções por similaridade, que nós vamos trabalhar hoje ainda também, e através de analogias entre os fenômenos de transporte. Então, a gente já viu um vídeo da analogia de Reynolds, né, que eu deixei gravado para vocês, a analogia de Reynolds, que correlaciona os fenômenos de quantidade de movimento e transferência de calor, certo? Então, a partir lá da correlação, então, primeira correlação de Reynolds, a analogia de Reynolds, depois Chilton-Combur, né, que é a última, é ela que nos permite chegar numa série de correlações que nós vamos discutir hoje também, certo? Então, pessoal, começando aí pelo método experimental, então, uma forma, um experimento que a gente pode fazer para determinar o H e depois calcular outras condições que sejam necessárias. Primeiro, por exemplo, se eu tenho aí uma placa, certo? Eu coloco uma resistência nessa placa e aqueço essa placa. Então, a placa está parada, está sendo aquecida por uma resistência. Essa placa embaixo é isolada termicamente. E em cima dessa placa eu vou passar um determinado fluido com uma velocidade conhecida e com uma temperatura do fluido. Então, eu vou lá, consigo medir a temperatura do fluido. Eu também consigo, com um termopar, medir a temperatura da superfície, né? Eu conheço o comprimento dessa superfície, então tenho área, tenho tudo.
né? Como eu apliquei uma resistência ali, se eu medir corrente e o potencial elétrico, a corrente vezes o potencial elétrico me dá potência. E potência é o que a gente conhece por taxa. Então, eu consigo, a partir desse experimento, medindo todas essas condições, calcular a taxa de transferência de calor dessa superfície para esse fluido. Com a taxa, eu posso usar a lei de resfriamento de Newton e calcular o H. Então, para aquela condição experimental, certo? Então, pessoal, eu posso alterar as condições desse experimento, por exemplo, mudar o fluido. Se eu mudar o fluido, eu estou mudando uma série de propriedades, certo? Eu posso alterar a velocidade, posso alterar as temperaturas. Então, eu posso mudar várias condições experimentais aqui. E fazer com que eu tenha, olha, conjuntos de resultados, como está nesse gráfico aqui, certo? Se eu plotar log, e claro, mudando essas variáveis, o comprimento da placa, a velocidade do fluido, as propriedades, né, mudando o fluido também, e se eu consigo calcular o número de Reynolds, eu consigo calcular o Nusselt, né, se eu calcular o H, eu consigo calcular o Nusselt, a partir da definição do número de Nusselt, né, então lembrando, Nusselt é o H vezes o comprimento, que é a placa, vou colocar um Nusselt médio, então vai ser um H médio, dividido pela condutividade térmica do fluido. Então, se eu plotar todos esses dados, diferentes resultados aí que eu tenho para o H, né, log do número de Nusselt, numa escala logarítmica, né, Nusselt por Reynolds, eu consigo traçar esses gráficos e encontrar uma certa linearidade ali para um conjunto de dados, certo? Então, para o mesmo número de Prandtl, ou Prandtl, como queiram chamar, ele tem até uma determinada correlação ali linear. Então, variando o número de Prandtl, né, eu consigo verificar esta relação. Então, além de eu conseguir medir algumas variáveis que são possíveis do ponto de vista experimental e calcular o H pela lei de resfriamento de Newton, eu também posso pensar em correlações que saem dessas medidas aqui. Então, pessoal, pensando nisso, correlações empíricas para os processos convectivos, eles podem ser obtidos, claro, para um conjunto de condições, certo? Então, nós percebemos que o Nusselt, ele vai poder ser determinado por uma relação entre uma constante, o número de Reynolds elevado a uma determinada potência, Prandtl elevado a uma determinada potência, certo? Então, essas constantes, C, M e o N, eles vão variar, né, dependendo da geometria do escoamento, do tipo de escoamento, então, se o escoamento é laminar ou turbulento, esses valores vão mudar, essas correlações empíricas para o Nusselt vão mudar, e se mudam para o Nusselt, também mudam para o H, né, porque o H a gente calcula a partir do número de Nusselt, certo? Então, lembrando que essas constantes, elas variam aí com a geometria e o tipo de escoamento, e, claro, essas relações, esses números também vão depender das propriedades do fluido. Então, mudando as propriedades do fluido, né, essas constantes, elas mudam também, certo? Então, para cada condição, ela muda, certo? Isso precisa ser também levado em consideração. E quando a gente fala dessa variação da temperatura, das propriedades, então a gente tem que lembrar que nós estamos estudando, então, um fluido que está passando através de uma superfície. No exemplo que a gente deu do experimento, a superfície está sendo aquecida, então a transferência de calor está sendo da superfície para o fluido, e o fluido vai trocando calor com a superfície e vai mudando a sua temperatura. E as propriedades podem mudar, ou a gente pode considerar propriedades físicas constantes, como a gente vem considerando em vários problemas, e é possível fazer essa consideração em vários problemas de engenharia. Mas as propriedades podem mudar também de acordo com que você varia a temperatura.
Então, pessoal, definindo convecção forçada externa, então o forçada vem de que eu estou usando algum meio externo para provocar o movimento do fluido, certo? Pode ser uma bomba, pode ser um ventilador. O movimento do fluido não é natural, ele é causado por um meio externo, né? Então, a convecção externa, pessoal, ela é caracterizada porque a camada limite, que se forma a partir desse escoamento, ela vai se desenvolver livremente, ou seja, ela não tem restrição lá em cima, longe da superfície que a gente está estudando, de uma outra superfície que vai interferir na formação da camada limite. Então, por exemplo, nesse carrinho aqui, a gente tem essas linhas de corrente, que estão passando aí um fluido, representando o fluido que está passando através desse carro. Então, ele vai passar por todo o externo do carro, então, independente da geometria, né, vai passar contornando toda a geometria desse carro. Mas aqui em cima, ó, eu não tenho nenhuma geometria, nenhuma superfície que interfere na formação da camada limite que vai acontecer aqui conforme a gente vai passando o escoamento. Certo? Então, ela se forma livremente. Isso faz com que, lá longe dessa superfície do carro, eu tenha a corrente livre. Certo? Então, eu vou ter divisão aí no escoamento. Eu vou ter a parte onde eu tenho formação da camada limite, eu também tenho a região de corrente livre. Então, lembrando que lá na corrente livre, a velocidade e a temperatura, elas vão ser a velocidade inicial do fluido que está escoando, antes de entrar em contato, trocar calor com uma determinada superfície, certo? Então, por isso que a gente diz que na corrente livre, os gradientes de velocidade e de temperatura são desprezíveis, são nulos, certo? Então, a convecção forçada significa isso, que as camadas limites se desenvolvem livremente, sem restrições impostas por superfícies adjacentes. Isso é diferente do escoamento dentro de um duto, certo? Dentro de um duto, a camada limite vai sofrer. Então, aqui embaixo eu tenho uma superfície, aqui em cima eu tenho outra. Então, essa superfície de cima vai interferir na formação da camada limite aqui de baixo, tá? Mas isso são cenas dos próximos capítulos que nós vamos estudar em uma próxima aula. Então, só para a gente entender a diferença da convecção forçada externa e da convecção forçada interna. Pessoal, como eu falei anteriormente sobre a questão da mudança das propriedades em função da temperatura, então, conforme o fluido vai trocando calor com a superfície, a temperatura vai mudando conforme a gente avança na posição X da placa, e isso pode ter uma variação das propriedades do fluido. Mas vocês sabem que tanto da forma experimental como a gente viu, e a gente sabe que as propriedades do fluido interferem fortemente no coeficiente convectivo. Inclusive, a condutividade térmica do fluido também vai interferir no coeficiente convectivo, né? Que é uma propriedade. Então, como que nós vamos resolver um problema de convecção se eu não sei qual que é a temperatura num determinado ponto que eu quero calcular? Então, eu não sei em qual temperatura que eu vou escolher as propriedades do fluido. Por exemplo, qual é a massa específica de um fluido, em qual temperatura, para eu determinar, para eu pegar esse resultado, qual é o CP do fluido, essas propriedades são dadas em função da temperatura. Então, para resolver esse nosso problema, pessoal, nos exercícios de convecção, a gente trabalha com as propriedades do fluido na temperatura de filme, ou de película também, ela é chamada. Então, basicamente, eu vou fazer uma média entre a temperatura do fluido, da superfície, e do fluido que está lá longe da placa, né? A temperatura inicial ali do fluido antes de começar a trocar calor. Então, eu faço essa média, isso é chamada de temperatura de filme, e aí, com esse valor, eu vou atrás das propriedades desse fluido, certo? Então, a gente já consegue resolver uma questão
aí para saber, tanto da forma experimental ou as outras correlações que vêm a seguir, quais são os dados que nós vamos trabalhar para caracterizar o fluido, tá? Pessoal, então, pensando numa solução aproximada ou muito próxima da solução exata, por isso que ela é uma solução aproximada, tá? Das equações da camada limite, então, se vocês lembrarem da nossa aula da sexta-feira passada, da sexta-feira passada que nós introduzimos a convecção, nós vimos que para resolver um problema, nós tínhamos que trabalhar com a equação da continuidade, né? Nós tínhamos a equação da quantidade de movimento na direção x, e só depois a gente conseguia trabalhar com a equação da energia. A equação da energia era função do desenvolvimento fluidodinâmico, desenvolvimento do perfil de velocidade, né, dentro da camada limite, certo? Então, Blasius propõe uma solução para essas equações, que é uma solução de similaridade, a gente já vai falar um pouquinho sobre ela, tá? Então, no último exercício lá da aula de introdução à convecção, nós resolvemos um caso, conseguimos resolver um problema, encontrar um perfil de temperatura, mas para um caso muito específico, experimental. Os problemas de engenharia não vão ser tão simplificados quanto aquele problema que a gente resolveu lá, né? Então, a gente trabalha com essas soluções aproximadas da equação da camada limite, ou usa o método numérico para ter uma solução exata, né? Então, pessoal, e essas equações aqui da camada limite, elas também têm soluções diferentes para o escoamento laminar do escoamento turbulento, certo? Então, tanto que o escoamento turbulento, ele nem vai ser bidimensional, ele é tridimensional, né? Todo escoamento turbulento é tridimensional. Então, como nós temos soluções diferentes para as equações da camada limite, dependendo do tipo de escoamento, as nossas correlações para o cálculo do H também vão ser diferentes para escoamento laminar e escoamento turbulento, certo? Então, lembrando do nosso problema de convecção, superfície e uma plaquinha parada, o fluido escoando através dessa superfície. Então, eu vou ter a formação aqui da camada limite, de espessura delta, né? Então, esse é o que a gente já viu. Então, vamos falar um pouquinho do método de Blasius, que primeiro ele propôs uma solução fluidodinâmica, então a gente precisa resolver a questão da velocidade para depois ir para a energia, tá? Porque a transferência de calor depende das condições fluidodinâmicas. Ele começou propondo uma solução primeiro para a equação de momento. Então, a solução de Blasius, pessoal, o método em si de solução nós não vamos trabalhar, aqui não vai ser esse nosso objetivo nos nossos exercícios de convecção, tá? Mas falando um pouquinho sobre ele, basicamente, ele vai escolher uma variável que é chamada variável similar, que é esse eta, que está aqui. Então, esse eta, ele é descrito, ele é idêntico, né? A y raiz quadrada de u infinito dividido por ni x, certo? Então, essa equação de similaridade, eu vou transformar a minha equação anterior, da quantidade de movimento que estava ali no slide anterior, eu vou usar vou reescrever em termos de funções de corrente e em termos dessa variável eta aqui, tá? Que é essa variável aí de similaridade. E vou chegar e vou poder descrever as equações da velocidade como sendo a derivada de uma função com relação a esse eta, não mais com relação a y, com relação a x, tá? Mas em função desse eta. E resolvendo os problemas, a partir da resolução, pessoal, nós podemos traçar essa relação que existe entre essa derivada da função
basicamente nós estamos resolvendo é a velocidade com relação a essa variável eta, vai ser U por U infinito. Lembra que a gente já falou sobre esse U por U infinito? Então, lá na corrente livre, em que a velocidade é a própria velocidade do fluido, que é o infinito, essa relação seria igual a 1, certo? Mas dentro da camada limite, a velocidade sofre um atraso com relação à velocidade do fluido, né, inicial. Então, esse U aqui do numerador, ele é menor que o U infinito. Então, a gente vai estar dentro da camada limite de velocidade até quando essa relação for 0,99. Né? Então, pessoal, eu consigo traçar aí um gráfico a partir desses dados do resultado dessa função com relação a eta, então, de U por U infinito, valores, né, pela variável eta, que vai ser algo mais ou menos assim. Então, considerando que aqui onde ele começa a ficar constante, no final, né, deixa eu colocar mais para cima aqui. Então, aqui nesse ponto onde ele começa a ficar constante, aqui é 1. Então, muito para baixinho aqui é o 0,99, né? Que é dentro da camada limite. E o valor de eta para esse 0,99 de U por U infinito, se a gente baixasse aqui nesse gráfico, é o valor de 5. Então, o método de Blausius permite encontrar esta resolução aqui. Com essa resolução, pessoal, então, se nós considerarmos, então, nosso eta é y raiz quadrada de 1 infinito por ni x, certo? O eta igual a 5, certo? E se nós, antes de considerar o eta igual a 5, pessoal, eu vou fazer o seguinte, vou multiplicar aqui em cima e embaixo por x, certo? Então, aqui vai ficar yx, aqui no numerador eu tenho x, que é o número inteiro, e eu tenho x no denominador dentro da raiz, então é um x inteiro vezes um x a menos meio. Resultado disso aqui é um x meio. Então, vai ficar aqui dentro da raiz o infinito x dividido por ni. Concordam com isso? Até aqui, beleza? Podem me dar um retorno aí, se vocês estão me ouvindo, se vocês concordam até aqui? Ok, beleza. Então, pessoal, sabendo que isso aqui é igual a 5, né? Nós podemos reescrever esta relação, né? Sabendo que a direção y, então, lembrando que a gente tem a nossa placa aqui, tem a formação da camada limite, olha só, nossa direção y está aqui. Então, esse delta, que é a espessura da camada limite, é justamente a nossa dimensão y. Então, isolando y e substituindo ele por delta, nós vamos ter... Opa! Tá certo, nós vamos chegar nessa relação que está aqui, né? 5 dividido por U infinito ni x, certo? Antes de multiplicar pelo x aqui, tá? Então, ó, isso aqui que está dentro dessa equação, pessoal, vocês sabem que número adimensional é esse? U infinito vezes x dividido por ni? É Reynolds, concordam? Isso aí. Então, eu posso reescrever, então, essa minha relação. Então, delta é o ni raiz quadrada de 1 infinito por ni x. Se eu multiplicar aqui em cima e embaixo por x, eu posso dizer que essa minha espessura da camada limite vai ser 5x raiz quadrada do número de Reynolds, certo?
Então, a partir da análise da solução da camada limite, né, de velocidade, nós chegamos numa expressão para o cálculo da espessura da camada limite de velocidade, certo? E também é possível calcular o que seria o coeficiente convectivo da quantidade de movimento, que é o coeficiente de atrito. E aí existem várias correlações, né? Que seria o número de Nusselt, na verdade, o mais similar com o coeficiente de atrito seria o nosso número de Nusselt, né? Para a gente conseguir fazer esta correlação aí. Tá? E para nós, agora, obviamente, resolvendo essa condição da fluidodinâmica, nós podemos aplicar o método de Blausius para resolver a equação da energia da mesma forma, tá? E aí nós conseguimos encontrar a relação de que, como resultado, né, a relação entre a espessura da camada limite de velocidade pela camada limite térmica é igual a Prandtl elevado a 1/3. Então, é o método de solução de Blausius que nos permite chegar nessa relaçãozinha. Então, conhecendo a relação para o cálculo da espessura de camada limite de velocidade, a gente, a partir dessa relação, conhecendo o fluido, a gente vai ter o Prandtl, né? Então, a gente consegue calcular qual é a espessura da camada limite térmica, certo? Muito bem, pessoal. Então, resolvendo a equação da energia também pelo método de similaridade, nós vamos conseguir, então, encontrar relações entre a espessura da camada limite, coeficiente convectivo e os números adimensionais. Tá? Reescrevendo ali as nossas variáveis, por exemplo, a gente tem condutividade térmica e a gente tem a viscosidade, né, que vem lá da equação da quantidade de movimento. Então, a gente, a partir dessa relação, consegue transformar isso no número de Prandtl, né? Então, assim por diante. Então, essas soluções, pessoal, nos permite chegar nessas equaçõezinhas que estão aqui marcadas em preto, escritas em amarelo, que são as nossas correlações empíricas para o número de Nusselt. Eu até deixei aqui uma correlação por coeficiente de atrito, tá? E lembrando que a solução pelo método de Blausius da camada limite laminar e da camada limite turbulenta são diferentes, por isso que eu tenho equações diferentes para escoamento laminar e escoamento turbulento. Tá? Outra coisa importante, lembra que eu tenho o número de Nusselt local e o médio, então o local vai ser função de um H local, né? Então, o H, ele varia com o X da placa, né? Então, para uma posição específica da placa, eu tenho o H local, e eu posso fazer a média para toda essa placa, que é o meu H médio. Aí eu vou ter um Nusselt médio. Então, primeiro apresentando as correlações do Nusselt local, então lembrando, o Nusselt já está ali a equação, né? Nusselt local vai ser o H local, vezes o ponto da placa em que eu quero calcular esse número de Nusselt, ou o H, dividido pela condutividade térmica do fluido. Então, essas correlações que eu estou apresentando agora, além de separar o escoamento laminar do turbulento, ele também é válido para convecção forçada sobre uma placa, então ainda estamos falando da geometria placa, né? Isotérmica, certo? Então, considerando a temperatura da placa constante, certo? Então, nessas condições, resolvendo as equações da camada limite, eu chego nessas correlações de Nusselt para o escoamento laminar e essa última equação para o escoamento turbulento. Então, sempre que eu conseguir, avaliando o meu problema de engenharia, conseguir identificar que o escoamento é laminar, que a condição é uma placa, eu tenho escoamento numa placa, que essa placa está sendo mantida com uma temperatura constante, e eu precisar calcular qual é um fluxo local, eu posso usar qualquer uma dessas equações para, dependendo do escoamento, escolha a equação adequada,
calculo o número de Nusselt primeiro, a partir dessa correlação aqui, né? O Prandtl, a gente consegue até achar ele tabelado para vários fluidos, porque ele é função das propriedades ali, né? Difusividade térmica e viscosidade cinemática. O número de Reynolds local também consigo calcular. Então, eu calculo o Nusselt, depois do Nusselt eu calculo o H, e com o H eu consigo calcular fluxo pela lei de resfriamento de Newton, certo? Então, a parte mais complicada é como se chega nessas equações, que é o método de Blausius aqui, que a gente não vai resolver o método em si, mas nós queremos, então, resolver os nossos problemas de engenharia aplicando essas equações para a gente calcular fluxo, taxa, temperatura, né, de alguma determinada, de um determinado ponto da placa, né, a partir dessas correlações, certo? Então, é dessa forma que a gente vai utilizar. Então, os próximos slides eu vou apresentar para vocês uma série de correlaçõezinhas empíricas, tá, para o Nusselt, que servem para calcular o coeficiente convectivo, que serve para calcular fluxo ou taxa, ok? Essas equações não precisam ser decoradas, essas equações vocês podem usar, o livro traz uma série de correlações, inclusive, pessoal, no capítulo 7 do Encropa, ele traz aí as equações tanto para transferência de calor quanto para transferência de massa, tá? Transferência de massa não precisa estudar agora, vocês vão estudar no próximo semestre, nós vamos ver essas condições lá, tá? Apenas para transferência de calor, então apenas para o número de Nusselt aí, certo? Então, traz uma série de correlações. Vou passar aqui no slide algumas para vocês, para fazer alguns comentários, né? E ainda, pessoal, é um tema de pesquisa de muita gente obter correlações novas para o número de Nusselt para diferentes condições experimentais que podem existir, tá? Então, por exemplo, nós aqui podemos considerar o fluido newtoniano, incompressível, mas e se eu tiver um fluido não newtoniano? Qual é a correlação que eu vou usar? Então, isso hoje ainda é tema de pesquisa na área de fenômenos de transporte, de mecânica dos fluidos, tá? Uma área que ainda é bastante estudada, então tem correlações mais antigas, que são apresentadas aqui, mais clássicas, e correlações super novas, tá, para o número de Nusselt. Pessoal, então, o que nós acabamos de ver foram as equações para o Nusselt local, então, quando eu quiser calcular um fluxo num ponto específico da placa. Agora, ainda considerando a convecção forçada numa placa isotérmica, agora eu quero um Nusselt médio, eu quero um fluxo médio de troca térmica para toda a placa, então eu vou usar as correlações para Nusselt médio, eu vou calcular o Reynolds, saber se o escoamento é laminar ou turbulento, ou eu posso ter um escoamento que está na faixa de transição, parte laminar, parte turbulento, então também tem correlações conhecidas para a faixa de transição, sempre respeitando o limite do número de Prandtl, tá? Também isso é importante. Então, isso no seu médio, a primeira correlação para o escoamento laminar, a segunda para o turbulento e a terceira para a fase de transição. Lembrando que no seu médio é o H médio vezes o comprimento da placa, dividido pela condutividade térmica do fluido, certo? Então, sempre lembrando que agora nós estamos resolvendo para o fluido, os perfis de velocidade, os fluxos para o fluido que está em escoamento, tá? Agora, pessoal, se eu não tenho mais uma placa isotérmica, eu continuo tendo uma placa que sofre convecção forçada, só que agora eu vou impor um fluxo de calor constante nessa placa, certo? As correlações anteriormente aplicadas, elas não vão poder ser usadas, certo? Porque elas são válidas para temperatura constante na placa.
Então, quando eu imponho um fluxo constante, a temperatura não vai ser exatamente constante na placa. Então, eu também tenho as equações para núcleo local, escoamento laminar, e a última aqui de baixo para escoamento turbulento. E eu trouxe aqui uma equação para essa mesma condição de convecção forçada sobre uma placa com fluxo constante imposto na placa, uma equação para o núcleo médio para escoamento laminar. Tá? Se eu não me engano, o Incrópera não traz uma equação para o escoamento turbulento quando eu tenho fluxo constante, tá? Numa placa. Eu não tenho certeza, tem que dar uma folhada lá no livro e ver se ele traz essa correlação. Pessoal, nós vamos usar as correlações nos nossos problemas de engenharia que eu vou apresentar para vocês. As correlações que nós temos nos livros, tá? Conhecida, tá? Não vai precisar caçar em nenhuma outra referência novas correlações, tá? Então, essas que eu estou apresentando para vocês, a gente vai conseguir trabalhar nos nossos problemas de escoamento externo. Mudamos a geometria, pessoal. Então, a convecção forçada sobre uma esfera. Então, muda a correlação, tá? Então, só lembrando, pessoal, que quando eu tenho uma esfera, um cilindro, o meu núcleo, então, pensando no núcleo médio, vai ser o H médio vezes o diâmetro, então o comprimento característico agora é o diâmetro, né? Assim como vocês trabalharam como Reynolds, dividido pela condutividade térmica do fluido, né? Então, eu tenho essa equação para o núcleo médio, para a esfera, tá? Para quais são os parâmetros, pessoal? Então, respeitando os valores de Prandtl, respeitando esse limite para Reynolds, e respeitando, nós temos aqui essa parte, né, que é a viscosidade do fluido pela viscosidade do fluido na superfície. Então, quando a gente considera propriedades físicas constantes, esse valor aqui é 1, certo? Agora, se a gente tiver um problema que a diferença de temperatura é muito grande, eu estou trabalhando com temperaturas muito elevadas ali na superfície, e essa relação não estiver dentro do valor entre 1 e 3,2, aí essa correlação não é válida, vamos ter que procurar na literatura alguma correlação válida para o número de nus, tá? Mas para grande parte dos problemas, a gente consegue trabalhar com essa equação aqui dada para o escoamento convecção forçada sobre uma esfera, certo? Então, todas essas condições têm que ser respeitadas. Então, se a gente olhar as equações que eu apresentei para vocês até agora, que tem as suas diferenças, então é sempre uma relação de potência, né, com Reynolds, Prandtl, e uma constante ali que aparece, né, tem mais ou menos o mesmo formato as correlações, mas elas são diferentes em si. Então, isso demonstra como o H também é problemático, é diferente, a forma de calcular também é diferente do H para cada condição experimental, né. Convecção forçada sobre um cilindro, então agora mudamos a geometria, o cilindro, no escoamento transversal. Então, pessoal, vamos considerar que a gente tem um cilindro aqui, e o escoamento está aqui, ó, nessa direção. Escoamento sobre esse cilindro, tá? Então, eu trouxe uma correlação, apresento aqui essa tabela, que é para o núcleo médio, tá? Lembrando que para o cilindro, o cálculo do núcleo também, o diâmetro é o comprimento característico. Então, lembrando da nossa correlação, constante vezes Reynolds elevado a M, Prandtl elevado a N. O N é 1/3, certo? E nesta tabelinha apresenta os valores da constante C e do M para diferentes valores, aí, faixas de número de Reynolds, tá? Então, primeira coisa, eu tenho que calcular o Reynolds, tá? Sempre isso vai ser importante. A primeira coisa a calcular é o Reynolds, se eu tiver condição, pessoal, porque vai me dizer o tipo de escoamento para eu saber qual correlação usar, né? Então, sempre importante, primeira coisa, calcular o Reynolds, certo?
Pessoal, se eu tiver um cilindro que não é circular, eu também posso usar esta correlaçãozinha aqui, tá? E valores diferentes para as constantes C e a constante M. Tá? Lembrando que o N é um terço. Então, no Encrópera também tem uma tabelinha com esses valores em função do número de Reynolds, tá? Para cilindros não circulares, certo? Então, perceba que a correlação vai mudando aí com uma série de condições que eu apresentei para vocês até então, certo? Então, essas são algumas correlações, tem várias, tá, pessoal? Essas são algumas que nós vamos trabalhar aí nas nossas listas de exercício e nos nossos problemas, tá? Pessoal, até aqui alguma dúvida? Então, pessoal, essa parte de convecção aqui agora, a solução dos problemas, vocês perceberam na lista 7 ali, né? Lista 7, que é de convecção, acho que que o cálculo em si não é tão pesado como a gente vinha resolvendo de forma exata a condução, né? A condução nos permitia calcular de forma exata, de forma analítica. Então, aqui nós não vamos resolver de forma analítica a equação de energia na convecção, a gente não tem condições de fazer isso, tá? Então, o cálculo em si é mais simples, mas nós vamos precisar de muita interpretação, né, para saber qual equação a gente vai escolher para resolver os nossos problemas. Então, é mais entender o fenômeno em si, físico, do que dificuldade com o cálculo, né, com a parte mais numérica. Pessoal, então esse exercício aqui é um exercício muito simples, tá? Ele é bem direto, assim, eu quis trazer esse exercício só para entender, para a gente entender um pouquinho como que a gente vai trabalhar, tá? Então, eu vou deixar algumas dicas aí de solução, depois vocês podem terminar. Então, ó, ar atmosférico a 20 graus Celsius e 1 metro por segundo escoa sobre uma placa quadrada de 1 por 1 metro, certo? Então, eu tenho um fluido aqui escoando com uma velocidade, o infinito, que é 1 metro por segundo, e a temperatura infinito aqui, temperatura infinito, 20 graus Celsius. A temperatura da parede é 40 graus Celsius. Então, aqui, eu tenho minha temperatura da superfície. Então, a temperatura da superfície é 40 graus Celsius. Calcular a taxa de calor transferido da parede para o ar. Simples assim. Perceba, pessoal, que aqui nesse problema, ele não nos deu muitos dados. Então, a gente sabe o comprimento dessa placa é 1 metro, porque ela é quadrada, ela é 1 por 1. Então, se o fluido está escoando através dessa superfície, eu tenho convecção acontecendo, então a troca de calor entre a superfície e o fluido é convectivo, né? Então, tudo isso entra para as nossas hipóteses, tá? Vamos colocar aqui, né? Então, estado estacionário. Vamos considerar que as propriedades físicas são constantes. Eu não tenho geração de energia no fluido, tá? Então, sem geração de energia. E eu tenho um mecanismo convectivo de troca de calor, certo? Então, ele não deu as propriedades desse fluido, desse ar. Então, nós vamos ter que usar uma tabela para a gente encontrar as propriedades. Mas é aí que vem aquela questão que eu falei no início da aula. Em qual temperatura nós vamos calcular, vamos buscar os dados de propriedade do ar? Então, nós vamos ter que fazer a temperatura de filme, que é 20 mais 40 dividido por 2, que vai ser esta média aí, então, em 30 graus Celsius. Então, aí sim eu vou
para minha tabelinha, né, procurar alguns dados. Então, vou colocar alguns dados que eu já peguei aqui de ar a 30 graus Celsius. Rho, 1,164 quilogramas por metro cúbico. A condutividade térmica do ar, 0,0259 watts por metro Kelvin. Tem até a viscosidade. Vou colocar o Ni direto, nós não vamos precisar, é uma placa, nós não vamos precisar da viscosidade dinâmica. O Ni, 1,608 vezes 10 a menos 5 metros quadrados por segundo, e já tem até na tabelinha do livro, tem até o número de Prandtl para essa temperatura, 07282. Então, algumas propriedades tabeladas. Muito bem, então, se a hipótese 4, nós temos convecção, a nossa taxa de transferência de calor por convecção vai ser o H. Pessoal, ele quer para toda a placa, então vamos considerar um H médio. Ele não me disse, eu quero qual é a taxa no ponto X da placa, na metade da placa. Não, ele falou qual é a taxa de troca térmica. Né? Vamos ler lá o enunciado, como que ele diz. Calcular a taxa de troca de calor transferido da parede para o ar. Então, vai ser de forma média, né? Então, nós vamos precisar de um H médio. Então, vezes a área, temperatura da superfície menos a temperatura do fluido. Mas nós não temos o H, certo? Então, vamos atrás de calcular o H. Primeira coisa, o Reynolds. Reynolds vai ser o infinito, vai ser para o comprimento da placa, né? Vezes o L dividido por Ni. Então, calculei o número de Reynolds e vou identificar se o escoamento é laminar ou turbulento, certo? Identificado o escoamento, eu vou escolher a correlação para Nusselt, certo? Depois que eu escolhi a correlação para Nusselt, eu consigo calcular o H médio, e com o H médio eu finalmente consigo calcular a taxa, tá? Porque eu tenho todos os valores ali, certo? Então, muito simples, não tem nenhuma complicação aqui matemática de cálculo. Só pensando agora, a geometria tudo bem, a geometria é uma placa, o escoamento a gente vai deliberar aqui depois de calcular o número de Reynolds. Agora, para a placa com temperatura constante ou um fluxo é imposto nessa placa? Ninguém conseguiu identificar, pessoal. Então, ele não falou sobre impor um fluxo nessa placa. Então, quando ele não fala sobre impor um fluxo, então a gente vai supor, obviamente, usar as correlações para temperatura na superfície constante, placa isotérmica. Tá? Isso era o outro ponto para a gente avaliar. Correlação de Nusselt médio para calcular o H médio e, em seguida, calcular a taxa. Então, bem tranquilo, tá? Vou deixar aqui para vocês terminarem, calcular o Reynolds, escolherem a correlação certinha. Vou deixar o resultado aqui para depois vocês conferirem, tá? Mas vocês vão ver que não vai ter aí nenhuma dificuldade. Dúvidas, pessoal, da aula de hoje? A aula de hoje foi mais tranquila, né, do que a aula passada, que foi um pouquinho mais pesada de entender. Essa aula, então, agora é mais tranquila. Vocês vão ver que nós vamos ter umas aulas daqui para frente um pouquinho mais tranquilas.
certo? Que eu digo em termos de cálculos aí, tá? Vai ser mais interpretativo. Então, tá bom, pessoal. Vou interromper o compartilhamento aqui da aula. Vou voltar aqui. Então, a aula de hoje era isso, pessoal. Tá? Sim, Ana Laura, depois eu fico e converso contigo. Então, bom final de semana aí para vocês, se cuidem, tá? Até mais, então, se alguém não tiver mais nada, estão dispensados, pessoal. Bom final de semana para vocês.